Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você já leu algum livro espírita? Sabe onde ter fácil acesso às obras espíritas? Hoje vamos conversar sobre o Clube do Livro Espírita. Nosso convidado é José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Auro de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marli. É um prazer estar aqui no programa. Um grande abraço já também aos nossos telespectadores para essa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre o livro espírita. Revoredo, qual é a importância do livro espírita? O livro espírita, em todas as épocas, foi de grande importância para a humanidade. Nos tempos atuais, o livro espírita tem um papel fundamental. O próprio Humberto Campos, com pseudônimo de Irmão X, no livro Relatos da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, afirma que, depois da oração, o livro espírita é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Daí a gente para e pensa sobre a importância do livro espírita, quando dá a oportunidade da espiritualidade maior alcançar os corações dos encarnados com as orientações tão necessárias nos dias de hoje, trazendo consolo, trazendo lenitivo, orientação, despertando para o trabalho, porque quantos são aqueles que, após ler um bom livro espírita, realmente se desperta para a tarefa, para o trabalho em si. Então o livro ele tem essa característica. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, isso já no Reformador de 1987, ele relata de que as benesses do Consolador seriam trazidas para o mundo através do livro espírita. Ele fala que nos dias de hoje, essas benesses, os instrumentos escolhidos pela espiritualidade maior, para que essas benesses chegassem ao coração do homem, era exatamente o livro. Revoredo, existem relatos de pessoas que tenham transformado as suas vidas após a leitura de um livro espírita? Ah, com certeza. Existem realmente vários relatos. Nós mesmos podemos fazer uma reflexão quanto quem de nós já não tenha lido um bom livro espírita que tenha tocado o nosso coração, que tenha mudado a nossa forma de pensar, que tenha realmente nos dado condições de tomar uma atitude mais correta, dentro mesmo de algumas dúvidas sobre como agir em determinadas situações. O bom livro espírita traz isso. Não existem diversos relatos. De pessoas conhecidas, nós podemos aqui lembrar de algumas, de grandes vultos para nós, né? Pessoas em qual nós amamos e consideramos muito, como, por exemplo, o Leon Denis. Leon Denis comenta, relata no livro Intimidade de Leon Denis, ele relata que passava em frente a uma livraria, e junto com sua mãe, e percebeu que lá tinha um livro com um título que lhe chamou muita atenção, chamava-se O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ele comenta que deixou para comprar esse livro posteriormente, porque a sua mãe era muito rigorosa quanto às suas leituras. E ele tinha dúvida se a mãe iria permitir que ele comprasse aquele livro. Ele tinha 18 anos. E depois ele retorna, ele conta que retorna, e compra o livro e adquire. E hoje nós sabemos o que é Leon Denis para nós. Se transformou num verdadeiro apóstolo do Espiritismo, a partir da leitura de um livro espírita. A mesma coisa aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, que recebeu um livro de presente do seu amigo Joaquim Travassos, foi um dos tradutores do livro dos Espíritos também, do francês para o português, e ele recebe esse livro de presente. Ele até diz que recebeu por cortesia. Porém, a leitura foi tão interessante que o conteúdo daquele livro, ele admitia que parece que conhecia. Ele afirma, inclusive, que era espírita de nascença e não sabia, porque o conteúdo foi assim, de encontro com aquilo que ele, no fundo, acreditava, e aquele foi um marco muito importante para iniciar a tarefa, a grande tarefa do Dr. Bezerra de Menezes, junto ao movimento espírita, junto ao espiritismo, que nós bem reconhecemos. E assim aconteceu com vários outros. Outro nome que não podemos deixar de citar aqui é o do próprio Eurípides Barçanufo, que era católico, um católico fervoroso, coroinha da igreja, era assim, exemplar. Porém, ele questionava muito o tio senhor, que ele chamava de tio senhor, né, por frequentar uma casa espírita. E o tio senhor tinha certa dificuldade em explicar para ele o que era o espiritismo. Até porque Eurípides Barçanufo sempre foi, desde cedo, muito eloquente.
as suas argumentações eram muito difíceis de serem rebatidas. E ele comenta que recebe, né, do tio senhor um livro, o tio senhor fala, olha, esse livro vai poder te orientar melhor, explicar melhor um pouco sobre essa doutrina a qual professo. E era o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E Eurípides Barçanufo leu aquele livro na noite, aliás, passou a noite acordado, né? Ele passou a noite acordado, lendo o livro, ficou impressionado com o conteúdo daquele livro. Ele, ao amanhecer, ele acordou o tio dele, falou, tio senhor, o senhor me deu um monumento. E é interessante que conta no livro Eurípides, O Homem e a Missão, que ele vai para um local da cidade de Sacramento, que ele gostava muito de ler, debaixo de uma árvore frondosa, uma sombra muito gostosa, e relê o livro, página por página. E nós também sabemos o que aconteceu, né? O Eurípides Barçanufo, outro apóstolo do Espiritismo, que a partir da leitura de um bom livro, a partir da leitura do livro espírita, teve condições de iniciar também a sua tarefa. E quantos são aqueles que são salvos, resgatados até de situações difíceis? Desistem de um suicídio, por exemplo? Desistem de um suicídio, de cometer qualquer outro tipo de crime, né, em função de uma atitude ilícita, para poder realmente, através da leitura do livro espírita, se reorientar na vida, né? Então, isso aí são fatos que são muito comuns. Importantes. Revoredo, neste século XXI, em que há uma grande facilidade no acesso às informações, os meios de comunicação e tecnologia, como divulgar o livro espírita para que ele seja acessível a todos? Muito bem. O livro espírita, ele tem essa missão, né? E agora, com todas essas facilidades, a possibilidade de divulgá-lo aumenta ainda mais. A gente observa isso pelo próprio mercado editorial, que demonstra que livros desse segmento, livros espíritas, têm crescido cada vez mais, né, em vendas, em processos mesmo de divulgação. Até porque o próprio espiritismo tem sido muito mais divulgado nos tempos atuais. Nós vemos aí o espiritismo em telas de cinema, na televisão mesmo, em programas que comentam a respeito de dificuldades atuais e que somente o espiritismo traz respostas que atendam ao coração daqueles que sofrem, daqueles que estão aí sem a devida orientação. E a gente percebe também que esse mesmo livro espírita tem utilizado desses diversos recursos tecnológicos atuais, mesmo a internet, né, as formas mesmo de blogs, diversas formas de se divulgar por essas vias, o livro espírita tem sido utilizado. Então, tem sido mais fácil identificar onde se encontra um bom livro espírita hoje, em livrarias virtuais e assim por diante. Então, o espiritismo, o livro espírita vem divulgando o espiritismo de forma muito mais fácil atualmente, através também da tecnologia. E o bom lembrar também, Marli, é que o livro espírita é aquele bom amigo, né? Aquele bom companheiro, o companheiro ali silencioso, mas que está ao nosso lado no momento que a gente precisar dele. Independente, por exemplo, de uma bateria ou de uma necessidade outra, ele está ali de fácil acesso, nos dando condições de consultar uma boa orientação. Para nos consolar, nos esclarecer. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o Clube do Livro Espírita. Revoredo, o que é o Clube do Livro Espírita do Brasil? Quais são os seus objetivos? Muito bem. O Clube do Livro Espírita do Brasil é mais uma forma de divulgação do Espiritismo através do livro espírita. Assim como nós vemos a própria espiritualidade, André Luiz mesmo, no livro Conduta Espírita, nos orienta de que devemos divulgar por todos os meios lícitos as obras espíritas, e dessa forma nós devemos tentar, seja por meio de livrarias, seja por meio da própria campanha de esclarecimento Humberto de Campos, que é aquele trabalho de empréstimo de livros de porta em porta, enfim, biblioteca fixa mesmo na própria casa espírita. São várias formas de se divulgar o livro espírita. Uma delas é o Clube do Livro Espírita do Brasil, que é uma forma onde as casas espíritas se reúnem para juntas poderem comprar numa quantidade maior, numa condição melhor de preço também, junto às editoras, e poder levar até os seus associados um excelente livro espírita com um preço muito acessível. Hoje nós sabemos da expansão, do grande número de livros no movimento espírita que esse clube tem contribuído. Mas como surgiu o Clube do Livro Espírita do Brasil, Revoredo? Muito bem. O Clube do Livro Espírita nasceu de um grupo de estudos na cidade de Séries, no estado de Goiás, que se reuniu com outras instituições que queriam juntas ter condições de levar àqueles que gostavam da leitura regular do espiritismo, de uma boa obra espírita, a condição de levar um livro em condições também melhores de preço. E aí se reuniu para que essa possibilidade acontecesse, porque o grande objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Quanto melhor, quanto mais você viabilizar as pessoas a terem um bom livro espírita em suas mãos, melhor nós estaremos divulgando a doutrina espírita. Então iniciou-se assim, só que o trabalho foi crescendo, as casas espíritas foram aumentando em número, aqueles interessados em também ter um clube do livro espírita em sua instituição, porque os benefícios que são gerados são muito grandes, desde a divulgação do espiritismo, bem como também aos benefícios que são gerados para a própria casa espírita, que recursos mesmo que auxiliam na manutenção de suas atividades, na manutenção dos seus projetos. E o trabalho foi crescendo assim. Hoje, o Clube do Livro Espírita do Brasil já distribuiu, na verdade, para os seus associados, um pouco mais já de 500 mil de livros. 500 mil de livros já distribuídos durante esses anos pelo Clube do Livro Espírita do Brasil. E mensalmente, só para termos uma noção, atualmente mais de 10 mil associados recebem seus livros mensalmente. Livros maravilhosos que levam a doutrina espírita e recebem mensalmente esse livro. Revoredo, então o associado recebe a cada mês um livro espírita com preços acessíveis na sua casa? Exatamente, ele tem condições de receber esse livro espírita, ele se vincula, por exemplo, a um clube do livro espírita,
o Clube do Livro Espírita encaminha essa relação de casas espíritas com a quantidade de associados para as editoras, né, e eles compram de uma vez só essa quantidade que nós falamos, e a editora faz um preço muito melhor do que o preço de capa, na verdade um preço muito mais reduzido, porque a quantidade, essa alta escala, permite essa condição. O associado recebe o livro também com um preço muito inferior ao que ele compraria como preço de capa desse livro. Então todos se beneficiam e criam a condição de que a doutrina espírita possa ser divulgada através de um bom livro. Uhum. Se uma pessoa deseja ser um sócio do Clube do Livro Espírita do Brasil, o que deve ser feito? Muito bem. O ideal é que essa pessoa se procure inicialmente uma casa espírita que já tenha o Clube do Livro Espírita, para que ela possa se associar a esse clube e aí sim receber mensalmente essa casa. A casa espírita que quer ter, às vezes ainda não tenha em sua casa, né, o Clube do Livro Espírita, ainda não é um dos clubes do livro espírita do Brasil, ela pode também se associar. Ela pode se cadastrar no site www.clubedolivroespírita.com e lá, ela, através desse cadastro, ela demonstra o seu interesse em se cadastrar e a partir de 25 sócios, 30 no máximo, assim, entre 25 e 30 sócios, ela já consegue receber em sua casa, essa casa espírita, né, a quantidade desses livros que ela solicitou para que seja distribuída aos seus associados. Uhum. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco no Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, hoje falando sobre o tema Clube do Livro Espírita. Revoredo, qual é o critério de escolha dos livros do Clube do Livro Espírita do Brasil? Muito importante essa pergunta, porque os livros são escolhidos com muito critério. Existem dezenas de pessoas, leitores, que regularmente já estudavam a doutrina espírita e que conhecem a doutrina espírita a fundo para poderem ler um romance, outro livro e identificar se aquele livro está compatível, em consonância com as orientações da doutrina espírita, em consonância, por exemplo, com as obras básicas de Allan Kardec, né, que seja realmente um bom livro, um livro agradável, um livro que traga realmente orientação, que acrescente, que vá acrescentar na vida dos leitores informações importantes a elas. Então, esses leitores que foram designados para fazer a leitura, eles fazem a leitura prévia desses livros. Então, as editoras enviam os livros para esses leitores e para o Clube do Livro. Esses leitores que já selecionamos para fazer também, por sua vez, a seleção das obras que vão entrar no Clube do Livro, eles leem atentamente, dão os seus pareceres, e a partir daí é que nós identificamos aqueles livros que precisam, né? Não só que merecem, mas que também precisam estar presentes no Clube do Livro Espírita. E aí sim, esses livros passam a compor a grade mensal de distribuição desse livro junto aos associados. Revoredo, esta equipe seleciona livros para todos os públicos, a criança, o jovem, o adulto, leitura fácil, prazerosa? Exatamente, muito bem observado, Marli, porque o Clube do Livro Espírita do Brasil, ele é um clube com grande flexibilidade, isso aí, é muito versátil, porque ele atende um público muito maior do que somente aquele que gosta de ler, por exemplo, um bom romance. Então, em época, por exemplo, outubro, mês das crianças, sempre vem uma obra voltada para a criança. Por exemplo, já foi dentro do Clube do Livro Espírita, nessa época de outubro, o Livro dos Espíritos para Crianças. Olha que obra maravilhosa, não só para ser lida pelos associados, mas também como uma boa oportunidade de se presentear uma criança com uma obra maravilhosa como essa. Tem muitos pais, inclusive, que usam livros como esse em seus cultos do Evangelho no Lar, quando se encontram lá junto com suas crianças e querem tratar de assuntos ligados ao Espiritismo, e que tem aí essa oportunidade. Então, eu dei um exemplo aqui de outubro, mas outros meses, por exemplo, o mês de Natal, dezembro, é um período onde livros que falam mais sobre Jesus são mandados, enviados também aos associados pelo Clube do Livro Espírita do Brasil. Mês das Mães. Mês das Mães também. Então, Mês das Mães, por exemplo, já teve a Antologia das Mães, que psicografado por Francisco Cândido Xavier, é maravilhoso. Poesias lindas, maravilhosas. Então, aí não é um romance, é um livro de poesias. Assim como livros também de estudos. Então, existem livros voltados para o estudo, para o conhecimento da doutrina espírita, que também são divulgados dentro da grade mensal dos livros do Clube do Livro Espírita do Brasil. Isso é muito bom porque você atende um público muito maior, né? Às vezes tem leitor que prefere mais uma obra doutrinária, outros preferem mais um romance, outros uma obra mesmo para criança, enfim. E essa diversificação favorece ao leitor ter a opção de diversidade, né, dentro dos livros, não é aquele mesmismo, né, mesmo tipo de livro sempre não. E interessante que o Clube do Livro, Marli, e os telespectadores também, é importante saber disso, traz uma oportunidade muito boa de nós também presentearmos outras pessoas com um bom livro. Eu conheço vários associados que leem os livros, acham maravilhosos e até a partir da leitura identificam aquele amigo, aquele parente que muito precisaria de uma leitura como aquela e utiliza desse recurso para presentear aquele amigo, aquele irmão, aquele companheiro que percebe-se que vai utilizar com muita alegria ou mesmo com muita eficácia, né, do conteúdo daquele livro. Revoredo, qual a importância de se montar um clube do livro espírita na casa espírita? Que benefícios esse clube pode trazer para a casa espírita? Bom, a casa espírita não pode perder tempo quanto à divulgação da doutrina espírita. E como a espiritualidade nos diz, o livro espírita é o instrumento escolhido para a propagação, a divulgação do espiritismo nos corações dos homens.
A Casa Espírita tem que promover diversas formas para que o Espiritismo seja divulgado através do Livro Espírita. Uma delas é o Clube do Livro Espírita do Brasil. Então, a Casa Espírita não deve perder tempo. Aquela casa que se interessa em divulgar o Espiritismo através de um excelente livro espírita, pode buscar iniciar em sua casa um clube do livro espírita também. Entrando, participando de um grupo como esse, ele consegue, realmente, essa casa espírita consegue ter um livro com um preço muito inferior, porém que lhe dê condições de angariar recursos também para a sua obra social. Então, deixe-me dar um exemplo. Um livro espírita com um preço de capa aí de 30, 35, às vezes um pouco mais de R$40, pode ser adquirido, por causa da quantidade que é adquirida pelo Clube do Livro Espírita do Brasil, por R$6, R$7. A Casa Espírita obtém esse livro e repassa para o associado por volta de 15, 18, R$20, um exemplo. Né? Então, essa diferença, primeiro, para o associado é um benefício enorme. Um livro de 30, 35, ele está comprando por 15, 18, 20. No entanto, para a Casa Espírita, essa diferença também do valor que ela comprou para o valor que ela repassou para o associado vai lhe beneficiar no dia a dia. Hoje mesmo nós conversamos com um amigo que disse que muitas das reformas que ele fez na Casa Espírita, ele fez em função do Clube do Livro Espírita do Brasil. Ele informou que ele, após ser-se associado, com a divulgação e com a satisfação que os associados estavam tendo com o Clube do Livro, o número de associados aumentava-se cada vez mais. Hoje ele tem em torno de 50 associados, porém é um recurso que ele já conta mensalmente na sua Casa Espírita. Um recurso que vem lhe auxiliando a manter as suas atividades, e assim o trabalho vai crescendo, né? Nós temos Clube do Livro Espírita com mais de 300 livros, mais de 300 associados, outros buscando ampliar também, através desse processo de divulgação. Então, para a Casa Espírita é importantíssimo. E vale a pena, Marli, ressaltar também a importância do Clube do Livro Espírita para as editoras. Também, porque nós mencionamos aqui o associado, mencionamos a Casa Espírita, mas é um trabalho que tem fortalecido muitas editoras de livros espíritas do Brasil. Renomadas editoras que tem, nós falamos há pouco, que mais de 500 mil de livros já foram distribuídos através do Clube do Livro. Saem das prateleiras, né? E chegam na mão da pessoa que precisa do livro. Revoredo, alguém que esteja interessado pode montar um Clube do Livro Espírita na Casa Espírita em que ele frequenta? O que ele deve fazer? Ele não só pode, como deve montar. Não pode perder essa oportunidade. Ele pode, por exemplo, cadastrar-se através do site www.clubedolivroespírita.com. Lá ele vai ter o campo para poder se cadastrar. Caso ele queira maiores informações, ele pode mandar também um e-mail para o clubedolivroespírita@yahoo.com.br e pedir maiores informações de como fazer para poder se cadastrar. Tem centro espírita que vai iniciar agora com o Clube do Livro, ainda não tem 25, 30 associados. Ele pode se anexar a um outro Clube do Livro Espírita, por enquanto, pedindo que os livros sejam mandados para essa Casa Espírita e depois repassado para que ele distribua aos seus associados, até ele ter condições de ter um número viável para que a editora envie o livro diretamente para o seu centro. Porque o Clube do Livro Espírita recebe diretamente da editora os livros no seu endereço. É importante ressaltar isso. Depois que a Casa Espírita se associa ao Clube do Livro Espírita do Brasil, o Clube do Livro Espírita do Brasil encaminha para as editoras os endereços com as respectivas quantidades de livros que cada Casa Espírita solicitou. Certo. Revoredo, como é que nós podemos estimular o frequentador a se associar ao clube? De maneira sucinta para nós, por favor. Sim, nós devemos oferecer esse livro, mostrar o livro para o nosso associado, para os frequentadores de nossa Casa Espírita, para os nossos amigos, nossos vizinhos, e estimulá-lo a ser um associado, a presentear alguém também com uma boa literatura espírita, enfim, não perder a oportunidade de divulgar o espiritismo através do livro. Nós ficamos aqui com mais um Espiritismo em Ação. Você que deseja saber mais sobre o Clube do Livro Espírita do Brasil, acesse o site www.clubedolivroespírita.com. Acesse também o site www.ocentroespírita.com. Muita paz a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações.